O número de consumidores inadimplentes em Belo Horizonte subiu quase 3% em maio, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. No cenário nacional, a reincidência também preocupa, porque mais de 83% das pessoas que tiveram nome negativado em maio já estavam inadimplentes nos últimos 12 meses. Para comentar sobre os caminhos para tentar melhorar a relação do consumidor com o dinheiro, principalmente, e não prejudicar o comércio, a gente vai conversar agora com o presidente da CBL BH, Marcelo de Souza e Silva, que está conosco na ponta da linha. Marcelo, prazer receber você mais uma vez aqui no Deadline da 98 News. Boa tarde, boa noite para você. Boa noite, Luiz Fernando, boa noite, Maiara, boa noite aos ouvintes e quem está nos assistindo também. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Prazer todo nosso. Marcelo, o que tem contribuído para o aumento da inadimplência em Belo Horizonte especificamente, porque nós estamos falando com o presidente da CDL? Bom, esse ambiente macroeconômico e essa notícia que vocês trouxeram agora há pouco também impacta, né, o aumento do dólar, essa previsão futura, as bolsas também mexendo com as bolsas, essa economia, esse ambiente macroeconômico que tem os juros altos, né, e esses juros é muito em função dessa instabilidade que a gente tem, a inflação está pouco controlada, mas poderia estar melhor, e dificulta muito o acesso ao crédito, né? Nós, consumidores, todos nós, temos esse hábito de acessar o crédito, e isso faz com que esse acesso diferenciado, esse acesso que não seja de qualidade, esse acesso ao crédito que não seja de qualidade, ele faça com que a gente tenha esses devedores aumentando aí nos meses, né? Principalmente esse ano agora, e as pessoas não conseguindo sair dessa inadimplência de maneira tranquila. Então, é muito importante que as pessoas entendam que essas notícias, o momento que estamos passando, e cuidem melhor das suas finanças, né? Ninguém quer ficar devendo, né? Óbvio, e tem que buscar um formato, tem que buscar uma forma de pagar suas dívidas ou de reduzir suas dívidas e reduzir o seu consumo ou fazer o consumo consciente, pagando preferencialmente à vista. Quando a gente fala reduzir as dívidas, a gente pode estar falando também, Marcelo, de reduzir o peso da dívida, né? Porque muitas pessoas, às vezes, têm uma dívida muito cara, com juros altos, contratado anteriormente, e se tiver a possibilidade de mudar de fazer a portabilidade para uma dívida com juros menores, mesmo que seja num prazo maior, isso favorece que a pessoa tenha mais poder de compra imediatamente, né? Sim, hoje a gente tem essa facilidade, né? Os bancos trabalham muito isso, você tem empresas que trabalham essa questão também, você tem consultorias até gratuitas, né, que te ajudam a fazer isso para que você reduza a sua dívida, você alongue o prazo, né, você encaixe uma parcela dentro da sua receita mensal e que você consiga pagar e ir diminuindo. Esse é um passo que o consumidor, as pessoas têm que fazer, mas também em conjunto com outro que é controlar suas receitas com as despesas, né? Você tem que ter esse controle, é a chamada educação financeira mesmo, é segurar um pouco a impulsividade, né, dos gastos. A gente sabe que a vida nossa, né, o dia a dia nós faz com que a gente busque esses escapes, né? A viagem, você quer ir a um restaurante, mas tem que ser controlado. Você controlar isso de uma maneira diferenciada, de uma maneira mais firme, né? Ele te ajuda a você sair dessa inadimplência e vir para uma vida mais tranquila, né? A gente sabe que esses parcelamentos, todos os parcelamentos facilitados que a gente tem hoje em dia, ajudam muito no atendimento das nossas demandas, mas o pagamento à vista, quando você se programa, você se planeja e faz o pagamento à vista, você tem aí uma condição muito melhor e você fica muito mais tranquilo. Marcelo, tem um dado aqui interessante que é o seguinte: entre os reincidentes, 62% continuam com dívidas antigas não pagas e mais de 20% haviam quitado a dívida, mas voltaram a dever. A gente pode dizer que a pessoa que passou pela experiência da dívida do nome sujo, ela não aprendeu com essa experiência muito em função da falta de educação financeira que você acabou de citar agora, ou é realmente influência desse cenário econômico do Brasil, em que o consumidor cada vez perde o poder de compra, né? Como que a gente pode analisar?
É uma cultura do brasileiro é não controlar suas finanças, né? Então isso é muito importante. Às vezes ele consegue achar um caminho para quitar suas dívidas ou diminuir suas dívidas, mas depois ele se endivida de novo ou ele vai ajudar alguma pessoa. A gente tem muitos casos de familiares que emprestam seu CPF, principalmente as mulheres, emprestam CPF para os filhos, para o marido, e aí esse controle fica perdido, né? Depois não consegue esse CPF é utilizado de uma maneira não adequada e aí fica perdido. Então, esse controle tem que ser rígido, tem que saber falar não, né? Tem que saber planejar, tem que saber controlar os seus gastos, né? Para que não volte. Então, eu estou batendo muito nessa questão do controle financeiro, porque não é uma característica do consumidor brasileiro, né? E aí você tem que fazer isso, né? As pessoas têm que controlar, ter esse controle, anotar a sua receita. E é muito interessante que as pessoas anotem sua receita, vão anotando os gastos prioritários, água, luz, né, telefone, alimentação, e aí o que sobrar você tem que guardar uma parte desse dinheiro para despesas eventuais, né, uma reserva de emergência. A reserva de esses acontecimentos emergenciais, realmente eles são os que, na maioria das vezes, eles deixam a pessoa inadimplente, porque ele tem que fazer aquele gasto ali, aí ele busca como fazer isso, aí ele busca um caminho, um empréstimo, e aí ele busca de última hora, ele busca sempre no lugar que é mais caro, mais custoso, né, com prazo muito curto, então é de uma maneira não tranquila. Então é isso, né? Tem que ter esse conjunto e tem que saber controlar. Tem que saber falar não para as pessoas, né? Os pais para os filhos, né? Também saber o momento certo, saber se planejar para que isso não ocorra. A gente não quer, né? Para o comércio é muito ruim as pessoas estarem inadimplentes porque elas saem do consumo, né? E aí eles têm que buscar outras formas de fazer suas compras, de adquirir suas demandas, né? Os produtos. E aí também pode ser que esse caminho tortuoso não seja o mais adequado e aí ele pode até pegar emprestado com alguém, alguma amizade, algum parente e também ficar devendo e aí vira uma bola de neve que ele não consegue sair. Muito bom. Até a minha próxima pergunta era muito sobre isso, né? Como que afeta, como que essa situação geral do país e do consumidor afeta o comércio local. Você até já respondeu aí mais ou menos que tirando a pessoa dessa capacidade de consumir, né? A pessoa fica sem dinheiro para consumir. Basicamente o que ela recebe vai para pagar a dívida e pagar a conta do mês. Aí é uma questão de trabalhar, como você também já trouxe, a educação financeira e o comerciante de ter criatividade para arrumar novas maneiras aí de alcançar outros públicos, né, Marcelo? A gente tem que ter muito cuidado hoje que o cartão de crédito é muito facilitado, mas os juros do cartão de crédito, né, é muito alto e ele faz com que as pessoas, se usar o rotativo, ele não consiga pagar. Então, aí, né, você não tem mais o aceite de cheques, né, o cheque é um caminho que não é mais aceito. Aliás, alguns segmentos ainda têm o cheque, mas muito poucos. Então, assim, você não tem essa forma. Então, isso vai apertando e aí vai essa busca dessas soluções. E aí tem o agiota, tem empréstimos, né, diferenciados aí com juros altíssimos. Então a pessoa entra numa bola de neve e não consegue sair. E isso afeta diretamente o consumo, né? Porque a pessoa, você ter o controle, você ter dívidas controladas não é problema, né? O problema é você ficar inadimplente. E aí você não consegue ter acesso a novas compras e o crédito que você vai buscar é um crédito muito mais caro e com talvez você tenha que dar garantias de um automóvel, da casa, e aí você vai se complicando cada vez mais. Então tem que sentar, chamar todos os familiares, né, anotar, colocar num papel a situação e buscar a saída melhor. Hoje você tem vários caminhos, você tem soluções, até no digital você encontra Uhum. soluções mais facilitadas para que você saia. Tem que ter calma, né, e ser bem correto, e ser bem cauteloso e ser bem firme nessa busca dessa solução para sair da inadimplência.